profissionalmente, eu corri numa categoria... É na Austrália que tem muita diferença de homem para mulher em quantidade? Não, lá tem diferença de homem para ovelha. Você sabia disso ou não? Você sabe que... Essa aí eu esperava qualquer resposta. Não, a Nova Zelândia é bem Austrália. Nova Zelândia, que é do lado ali, isso é verdade, é um fato, tem mais ovelha do que ser humano na Nova Zelândia. A Nova Zelândia, se não me engano, a população do país é mais ou menos 1,5 milhão de habitantes no país inteiro. E tem mais ovelha do que isso. Então os caras... 6 milhões de ovelhas, né? A Austrália não tem a proporção de homem e mulher, não. Isso é Minas Gerais, fica aqui perto. Não, a Austrália é a única coisa que tem uma particularidade da população australiana. É o seguinte, a Austrália é um país que está, em termos de área, é quase o tamanho do Brasil. Então é um país grande. Mas vive numa área pequena, né? Cara, tem 20 milhões de habitantes, que é o que a gente tem aqui na São Paulo região, e Grande São Paulo, num país inteiro, e na costa sudeste ali, no 80% estão na costa sudeste ali. Tanto é, cara, que na costa oeste tem uma cidade de mais ou menos 1 milhão de habitantes que chama Perth, que é a cidade do Daniel Ricciardo. Cara, eu nunca vi um negócio desse. A gente corria lá também. De Perth até a cidade mais próxima de Perth, sabe quanto é a distância? 3.500 quilômetros. Você imagina se está aqui em São Paulo e não tem nenhuma cidade até 3.500 quilômetros. Então, a cidade mais próxima em termos de distância de Perth, é Adelaide, que fica do outro lado do país. Então, é um país que tem essa particularidade. Gigantesco, com a população pequena, tanto que a Austrália, nesse sentido, tem duas coisas interessantes. É uma reserva Eles natural, incentivam a imigração, só que são extremamente criteriosos. Não só para você ser um imigrante, até para você ter um visto da Austrália é mais difícil do que um visto americano. Hoje eu não sei se é assim, mas na época era. Então, é realmente um país que incentiva a imigração, porque isso acaba sendo um problema, você ter um país tão grande com poucas pessoas. Graças a Deus, eu consegui ter a residência lá na Austrália e até o pai do Jack Doohan, que é o Mick Doohan, que foi um cara pentacampeão mundial de moto velocidade, uma lenda. Claro. Acabei ficando amigo dele lá, é amigo meu até hoje. E quando eu fui aplicar para o meu visto de residente, você tem uma série de formulários que você tem que preencher, pré-requisitos, e tinha uma parte lá que você tinha que levar uma carta de referência de um cidadão australiano. Eu falei, vou logo no cara, né? O Mick Doohan é equivalente, sei lá, ao Ayrton Senna aqui no Brasil. E eu lembro que, cara, quando o Mick Doohan fez essa carta, acho que nem minha mãe me escreveu uma carta daquela na minha vida. Mas o cara falou tão bem de mim, eu fui lá, apresentei, os caras já carimbaram, já me deram o visto de residência lá. Também com essa indicação, Mas foi uma fase maravilhosa e que me preparou muito para quando eu comecei aqui na Stock Car. Porque o campeonato da Austrália, na minha opinião, é mais forte nesse segmento de carros, né, que são carros de turismo que a gente chama. Então, eu ter participado lá durante 6 anos, aprendi muito sobre isso lá. Então, quando eu cheguei na Stock Car, eu já me adaptei muito rápido. Porque eu não vinha de uma categoria de Fórmula, por exemplo, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Rubinho ou com o Felipe Massa quando vieram para a Stock Car. Eu já tinha tomado minhas pancadas lá na Austrália. Você foi campeão o quê? Primeiro ou segundo ano? Na Stock, segundo ano. Segundo ano, né? No primeiro ano eu cheguei a liderar parte do campeonato, mas não fui campeão, e no ano seguinte fui campeão na Stock Car. Boa, correu contra o filho do Galvão lá, como ele chama? Kaká. O Popó corria também? Corria. Esse ano que eu fui campeão, o Kaká acabou sendo vice-campeão, o Popó corria, mas já não corre. O Kaká corre até hoje de estoque e outras categorias também. Se pegar essa fase, o Kaká muito em forma, né? Andando muito. E a Stock Car é uma categoria assim, hoje a gente tem... Hoje não, já há muito tempo. Ter no Brasil uma coisa... É legal a Stock, né? Cara, você imagina o seguinte, a gente até... O crescimento da Stock, que foi mais ou menos 20 anos atrás, talvez um pouco mais... A gente já tinha um país com títulos na Fórmula 1, com Piquet, com Emerson Fittipaldi, com Senna, e não tinha uma categoria aqui que um piloto pudesse viver profissionalmente dela. Com raríssimas exceções, que é um caso de Ingo Hoffmann da vida, mas assim, eram 2, 3 pilotos num grid de 30. Hoje não, hoje tem uma categoria como a Stock Car, que tem lá 30 pilotos, talvez um pouco menos esse ano, mas todos praticamente vivem do automobilismo. Então, realmente, a gente ter isso no Brasil, primeiro que é muito merecedor, a gente não teve durante muitos anos e é muito bom a gente ver a Stock Car. De 20 anos é isso mesmo. A primeira corrida que eu fui cobrir como repórter na Stock Car foi a final de 2005, o Juliano Lossaco e o Kaká Bueno, que fez um barulho aqui que no dia seguinte tinha gente no boteco comentando. Exatamente. Pegou uma fase também que a Globo, né, começou a dirigir, TV aberta, obviamente ajuda também. Mas é o que você falou, ali começou a nascer aqui um automobilismo tanto para quem participa, para quem faz parte do esporte, e também para quem torce. Então, quando a Stock Car teve esse crescimento, o que você falou, lógico, nunca vai chegou perto do futebol,
Mas as pessoas começando a falar, pessoas que nunca tinham assistido a corrida aqui de nada no Brasil começaram a falar da Stock Car. Então é muito legal isso. E por que você acha que as categorias de Fórmula aqui no Brasil, elas diminuíram um pouco? Porque na sua época tinha muita opção. Tinha a Fórmula Ford, tinha a Fórmula Chevrolet, você tinha várias formulinhas. Sim, aqui hoje você tem, reconheça-se a Fórmula 4 Brasil. Eu lembro da Fórmula basicamente 1. só. Mas não era Fórmula. Categoria de monoposto, você quer dizer. Que é categoria de monoposto, Cara, você sabe, Carlos, eu acho que isso aí, por incrível que pareça, também tem a ver com a Stock Car. Assim como na Austrália, como a categoria lá V8 é uma categoria que já está consolidada há muito mais tempo do que a Stock Car está aqui, e é muito maior até hoje do que a Stock Car. Quando você tem num país uma categoria como a Stock Car, tem um lado bom e um lado que não é tão bom. O lado bom é aquilo que eu falei. Vários pilotos hoje vivem do esporte aqui no Brasil, coisa que até 20 anos atrás não acontecia. Só que ao mesmo tempo acontece a seguinte coisa, a molecada do kart, que na minha geração, por exemplo, ninguém pensava em sair do kart e andar num carro de turismo. Todo mundo sai do kart para andar no carro de Fórmula. Com o crescimento da Stock Car, muitos jovens pensam a seguinte coisa. Estão mirando agora lá. Cara, eu não vou mirar na Fórmula 1, até porque a chance de acertar é muito pequena. A Stock Car também é pequena, só que é muito maior do que a da Fórmula 1. Acho que tem mais chance de ganhar na Mega Sena do que para a Fórmula 1. Deve ser meio parecido. Cara, deve ser. Sabe por quê? Deve ser até pior, sabe? Você imaginar o seguinte, Alfinete. Imagina que no mundo... pior, lógico que na Mega Sena toda hora alguém ganha, né? Na Fórmula 1 você tem 20 lá o ano inteiro. É mais difícil. Uma comparação. Mas, por exemplo, você imagina o seguinte. Quantas pessoas pensam em ser pilotos ao redor do mundo? E aí você tem 20 vagas no mundo. Aí vem um filho da puta e compra. Aí vira 19. Aí vem 2, vira 18. Cara, se pega, por exemplo, futebol, só aqui no Brasil tem não sei quantos times, cada time tem não sei quantos jogadores, aí tem mais não sei onde. Então, realmente é muito restrito. Então, assim, então por isso que eu estou dizendo que quando você tem um automobilismo local, que você pode viver dele, como a Austrália tem há muito tempo, como de 20 anos para cá, você tem o caso da Stock Car, então, molecada, hoje, muitos falam o seguinte, eu quero chegar na Stock Car. Então, em vez de sair de um kart e ir num Fórmula qualquer coisa, ele sai de um kart, vai para um carro de turismo, vai para Stock Light, qualquer coisa assim. Então, na minha opinião, é por isso que as categorias de Fórmula, durante alguns anos sumiram aqui do Brasil. Voltou agora a Fórmula 4, né, há 2, 3 anos atrás. Esse é um ponto. E outro ponto também é o seguinte, cara, o kart custa lá 400, 500 mil reais por ano. A Fórmula 4 custa quase 1,5 milhão. Então, você tem uma categoria de formação que custa 1,5 milhão, não estou criticando a Fórmula 4, mas é um custo elevado também, entendeu? Então, acho que esse é o motivo também que as pessoas pensam, de repente, 1,5 milhão aqui, 1 milhão e pouco na Stock Light, que seja, com a chance, uma categoria que talvez prepare um pouco melhor para chegar na Stock Car. Então, tem todas essas questões. Você sabe que em 2022... quando o Drogovic foi campeão da Fórmula 2, antes ainda dele ser contratado pelo Aston Martin, a gente conversou com ele sobre isso, ele falou assim, o que eu fiz para minha carreira? Eu queria a Fórmula 1, mirava a Fórmula 1, só que eu não tinha base aqui no Brasil para aprender. Ele falou, fui para Itália, só que eu fui muito cedo para Itália. Resultado, aprendi, porque o Drogovic é um baita piloto, né? Sim. Pilotaço. E ele aprendeu realmente lá. Só que ele era um italiano competindo por patrocínio com italianos, contra italianos. Então ele não conseguia patrocínio lá para bancar a carreira. Então ele se tornou um grande piloto, sem ter a chance de um patrocínio. Hoje ele tá lá, tá estruturado com a Aston Martin, que gosta muito dele, tem chance, de repente, numa Cadillac ano que vem, mas tem essa dificuldade, ele não tinha uma categoria de formação aqui no Brasil. Né, cara? É difícil.